Olá, professor Lucas Moraes. Estou aqui com vocês hoje para resolvermos a questão número 22 do 30º exame da OAB, prova de primeira fase. Foi a terceira prova do ano de 2019. O conteúdo abordado foi sobre o princípio da irretroatividade, um princípio que eu sempre venho insistindo com os alunos. Você escolheu a área tributária, esse princípio é de observância obrigatória. Você precisa saber qual o princípio que se aplica, qual a legislação material que se aplica, qual a legislação formal que se aplica, se eu posso retroagir ou não posso retroagir para beneficiar o contribuinte, se eu posso, em quais casos. Vamos revisar isso tudo aqui juntos agora nesta questão da OAB. Olha só. A Sociedade Empresária ABC, tá aqui, Sociedade Empresária ABC, foi autuada pelo fisco do Estado Z apenas pelo descumprimento de uma determinada obrigação tributária acessória, referente à fiscalização do ICMS prevista em lei estadual. Exemplo de uma penalidade por descumprimento de obrigação acessória, pela falta de emissão de uma nota fiscal, por exemplo, uma DANF. Tá? É uma penalidade pelo descumprimento, de uma obrigação acessória, mas sem deixar de recolher o tributo devido. Inconformada realiza a impugnação administrativa. Olha só, qual é essa multa? Multa por falta de cumprimento de obrigação acessória. Realiza a impugnação administrativa por meio de auto de infração. Antes que sobreviesse a decisão administrativa de impugnação, outra lei estadual extingue a previsão de obrigação acessória, ou seja, essa obrigação, você não precisa, aquele ramo de atividade não precisa mais emitir nota fiscal. Foi feito o auto de infração, ele não emitiu a nota, foi aplicada a multa que estava vigente na data, portanto, o auto de infração corretíssimo, tá? O que aconteceu foi que sobreveio uma lei posterior dizendo o seguinte, esse segmento, que é o mesmo, não precisa mais emitir nota fiscal. Bom, extingue essa obrigação. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Antes disso, vamos fazer uma revisão bem rápida sobre o princípio da irretroatividade tributária. Lá estudamos que existem três tipos de legislação. Legislação material é aquela que trata dos elementos do tributo, fato gerador, o local da ocorrência do fato gerador, o momento, os sujeitos, sujeito ativo, sujeito passivo, os elementos quantitativos, que é base de cálculo, que é alíquota, ou trata, por exemplo, de juros moratórios. Legislação material eu aplico a que está vigente no momento do fato gerador. Não me interessa, é a que está vigente no momento do fato gerador e ponto final. Cuidado, não é no momento do lançamento. Por exemplo, o fato gerador foi praticado em 2018, mas o auto de infração pode ter sido lavrado lá no ano de 2020, não é no momento do lançamento. Lá em 2020, quando for fazer o auto de infração, tem que usar os elementos vigentes na data da ocorrência do fato gerador. Tá aqui para vocês, tá? Isso para legislação material, alíquota, base de cálculo, sujeito ativo, sujeito passivo. No entanto, legislação formal, o que é legislação formal? É aquela que trata de procedimentos administrativos, também chamada de legislação procedimental. Ela trata de critérios de apuração, de processos de fiscalização. Eu vou aplicar que está vigente na data do lançamento do tributo. Legislação formal, a que está vigente na data do lançamento do tributo, tá bom? Eu sempre gosto de usar um exemplo, que é a Lei 9.311 de 96, que instituiu a CPMF. Ela não permitia que a Receita Federal usassem dados da CPMF para fins de fiscalização do imposto de renda. Portanto, lá em 2001, uma lei, a Lei 10.174, passou a permitir que se fossem utilizados esses dados. Portanto, lá em 2001, agora eu posso usar esses dados da CPMF, mas eu fiquei sem usar de 96 até 2001. E agora que eu posso usar esses dados, eu posso então retroagir dentro do período decadencial e fazer essa fiscalização retroativa? Pode. Por quê? Porque usar os dados, fazer malha fiscal, é procedimento, é legislação formal. E legislação formal, eu não vou aplicar que estava vigente na data do fato gerador, eu vou aplicar que está vigente na data do lançamento, tá bom? Eu tenho uma terceira possibilidade, que são legislações que é meramente interpretativa, desde que mais benéfica ao contribuinte, isso aqui é importante, mais benéfica
ao contribuinte, ou que ela eliminou a exigência, por exemplo, você não precisa mais emitir nota fiscal, ou que falou, você precisa emitir nota fiscal, mas se não emitir, isso não é infração, ou que ela me reduz a penalidade. Olha, antes a multa era de R$1.000, agora a multa é de R$500. Esse tipo de legislação, esse tipo de assunto, eu vou aplicar a legislação mais benéfica, tá? A legislação mais benéfica entre a data da ocorrência do fato gerador até a data do trânsito em julgado. Ou seja, mesmo que esteja um processo administrativo, é óbvio que o auto de infração ele vai ser lavrado, com a multa vigente. O fiscal não tem como adivinhar, e ele não tem como adivinhar que depois disso, né, vai ser publicada uma nova lei, com uma nova penalidade. Então, o auto de infração ele é lavrado com aquele. Mas depois, seja durante o processo administrativo, seja durante o processo judicial, desde que ainda não tenha existido o trânsito em julgado, essa lei posterior, né, que trata desses assuntos aqui, interpretativa favorável ao contribuinte, eliminação de exigência, eliminação da infração ou redução de penalidade, eu vou voltar e vou aplicar mesmo aos fatos geradores já ocorridos, que são exceções ao princípio da irretroatividade tributária, tá bom? Então vamos voltar para a nossa questão aqui, que é, levou um auto de infração, né, por descumprimento de obrigação acessória. Durante o recurso administrativo, veio uma lei que falou, ó, esse segmento não precisa emitir nota fiscal, ou seja, eliminou a exigência que existia, que é exatamente esse caso, é o que está aqui, né? Ou seja, ele eliminou, só um pouquinho, ele eliminou essa exigência que está prevista aqui, né? Portanto, isso é bem importante. Eliminou a exigência. Então, eu vou aplicar a mais benéfica. Obviamente, a mais benéfica é a que não tem mais a exigência, né? Então, vamos voltar. A lei estadual não é instrumento normativo hábil para extinguir a previsão dessa obrigação tributária acessória referente ao ICMS em virtude do caráter nacional desse tributo. Absurdo, né? Falar que o ICMS ele tem caráter nacional, o ICMS competência estadual, portanto letra A é errada. Letra B, o julgamento administrativo nesse caso deverá levar em consideração apenas a legislação tributária vigente na época do fato gerador. Se eu estivesse tratando de legislação material, se eu estivesse falando de fato gerador, base de cálculo, alíquota, sujeito ativo, sujeito passivo, tudo estava corretíssima a alternativa à letra B. Acontece que eu estou tratando de penalidade tributária. E penalidade tributária, desde que essa lei venha antes do trânsito em julgado na área judicial, ela retroage para beneficiar o contribuinte. Portanto, a letra B também está errada. Letra C. Não é possível a extinção dos efeitos da infração a essa obrigação tributária acessória após a lavratura do auto de infração. Também está correto. Vimos que é possível. Letra D. A superveniência da extinção da previsão desta obrigação acessória, desde que não tenha havido fraude nem ausência de pagamento do tributo, constitui hipótese de aplicação de legislação tributária ao ato pretérito perfeito. Ou seja, ato pretérito é uma previsão é uma exceção ao princípio da irretroatividade tributária. Portanto, o meu gabarito é a letra D. Tá certo? Qualquer coisa, vai lá na minha aula completa de princípio da irretroatividade, que lá eu explico tudo com mais detalhes, tudo redondinho, para você matar as questões da OAB e também aplicar isso na prática, tá bom? Grande abraço!